E nós voltamos por aqui, pessoal. Nós vamos continuar a nossa aula sobre coleta de sangue, que é a amostra biológica que estamos estudando agora. Só que nesse momento nós vamos começar a falar sobre as principais recomendações para se realizar a coleta de sangue. Isso para que o diagnóstico seja bem feito, a análise laboratorial seja bem feita posteriormente e seja dado um resultado real para a segurança do paciente e também as recomendações para a segurança do profissional de saúde que vai estar fazendo a coleta de sangue. Por mais que depois de um tempo pareça ser simples fazer uma coleta de sangue, mas nós não podemos esquecer dos riscos que entrar em contato com esse tipo de amostra biológica pode trazer para o profissional de saúde. Então, a primeira questão, quando você vai começar a fazer a coleta de sangue, você já separou todos os materiais, a gente vai começar a falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Então, nós continuamos a nossa aula. Nós continuamos a nossa aula para a nossa alegria, para o nosso aprendizado. E agora a gente vai falar quais são os pontos importantes durante a coleta. Anteriormente nós falamos sobre quais são os materiais essenciais e importantes para a coleta de sangue. E no momento nós vamos falar o que acontece lá na hora da coleta em si. O primeiro ponto importante, depois que o paciente já chegou, você já viu a requisição do exame, já viu quais são os exames que devem ser realizados, já separou os tubinhos, fez toda a separação dos materiais. Para se fazer a coleta de sangue, você tem que prestar atenção na posição dos pacientes. A posição do paciente, nós já vimos em uma aula anterior, que pode favorecer para uma variável pré-analítica. Tá? Ela pode favorecer para um erro pré-analítico. Então, o paciente tem que sempre estar de uma forma confortável. Tá? Por mais que o paciente às vezes esteja ansioso, preocupado, devido a alguma preocupação, ao medo muitas vezes de fazer a coleta, né, de agulha, ainda assim a gente tem que se preocupar para deixar o paciente confortável, diminuir a ansiedade, porque tudo isso pode prejudicar a análise laboratorial. Então, algumas recomendações elas precisam ser seguidas para facilitar tanto a coleta de sangue, como também para impedir esses erros pré-analíticos. E é o que nós vamos comentar aqui. Quais são os procedimentos que os manuais, que eu até enviei para vocês, diz? O primeiro procedimento para o paciente que está sentado, ele vai sentar lá naquela cadeira de coleta de sangue, é para você deve pedir para o paciente se sentar confortavelmente, uma maneira que ele esteja confortável. Também não é deitando na cadeira, é sentado de uma forma confortável, tá? Recomenda-se que sempre a cadeira tenha um apoio para os braços. É exatamente aquelas cadeiras que nós vimos lá dentro do nosso laboratório de hematologia, naqueles boxes de coletas, com certeza todos, estando já no terceiro, quarto semestre, segundo semestre, já passaram pelo laboratório de hematologia e viram essas cadeiras. Existia um braço, um apoio de braço, tá? Isso para evitar a queda do paciente. Muitas vezes o paciente começa a passar mal, começa a desmaiar. Além desse apoio ser para os braços, impede o paciente também acabar caindo e escorregar, tá? Caso o paciente perca a consciência. Recomenda-se que o braço esteja numa posição de descanso confortável e ele seja levemente inclinado para baixo e estendido. Não pode deixar o paciente ficar com o cotovelo dobrado, flexionado. Por que não pode flexionar o cotovelo? Faz esse teste aí em casa. Pega o braço de vocês, deixa ele esticado e aí flexiona o cotovelo. Vocês vão ver que isso vai dificultar para quando você for inserir a agulha. Então tem que pedir para o paciente sempre estar com o braço confortavelmente descansado no apoio da cadeira e também ele está estendido, tá? E para baixo, porque isso favorece o fluxo sanguíneo. Isso são os procedimentos adequados quando o paciente está sentado,
tá bom? Ele tem que estar sentado confortavelmente, colocar o braço no apoio existe na cadeira, e o braço tem que estar levemente estendido. Vocês podem imaginar, levemente estendido para baixo. O cotovelo tá desculpa, o cotovelo, o ombro está acima do seu braço. O braço não está na mesma altura do ombro, ele está abaixo do seu ombro. Isso facilita o fluxo sanguíneo e o fato de estar esticado também vai favorecer na hora de você for inserir essa agulha, tá? Quando o paciente está acamado, ele está num leito, como que se faz essa coleta? Porque o que nós já aprendemos, já vimos em outras disciplinas, é o paciente sentado. Porém, haverão alguns alunos que vai fazer estágio em hospital ou que vai trabalhar em um hospital. Como que eu faço a coleta de um paciente que está deitado? Se o paciente estiver consciente, você tem que solicitar que o paciente se coloque numa posição confortável, tá? Caso ele não possa se levantar, ficar sentado, ele vai estar numa posição supina, ou seja, deitado. Seria ideal que você adicionasse abaixo do braço desse paciente um travesseiro. Para quê? Para simular exatamente a forma como ficaria um braço caso ele estivesse sentado na cadeira de coleta. Porque aí o braço vai ficar estendido, com o cotovelo esticado e o braço vai estar levemente para baixo. Assim vai favorecer a coleta desse paciente, tá? Então aí ainda diz escrito aqui nesse tópico, ó, o braço tem que estar levemente para baixo e estendido para facilitar nessa coleta de sangue. Caso o paciente esteja numa posição semi-sentada, porque ele pode ficar sentado, tá consciente, isso vai facilitar. É mais fácil para você fazer a coleta, tá? É mais simples, porque o paciente pode estender o braço para você e vai te auxiliar a fazer essa coleta de sangue. O complicado mesmo é quando o paciente ele está inconsciente, que você vai ter que manipular o braço dele da melhor forma para se fazer a coleta de sangue de uma forma confiável e também para não machucar, não lesionar esse paciente, certo? Uma vez que o aparecimento de hematomas em pacientes que estão em coma, estão inconscientes, isso pode ser prejudicial para o profissional, então tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Quais são as técnicas utilizadas para evidenciar a veia? Uma vez que o paciente chegou, se posicionou, está todo adequado, aí você vai ver, não encontra a veia do paciente, não aparece essa veia. Quais técnicas que eu posso auxiliar para que essas veias sejam evidenciadas? Primeiro, gente, o paciente não tem culpa de nada, então não precisa fazer o que muitos profissionais fazem, que é dar aquele famoso tapinha no braço, tá? Não precisa, usando os dois dedinhos, ele fica dando aqueles tapinha para ver se aparece a veia. E isso, pelos manuais de coleta de sangue, isso é proibido. É proibido porque pode favorecer para processos de hemólise e agregação plaquetária, então não pode ficar dando esses tapas. O que você pode fazer para facilitar na observação da veia é fazer a palpação. Pega o seu dedo indicador e começa a palpar naquela região onde você vai coletar o sangue, para você sentir a veia do paciente. Caso, através dessa palpação, você não consiga sentir a veia do paciente, você pede para ele fazer uma movimentação, abre e fecha a mão, deixar ele fechado as mãos um pouquinho mais, flexionar e esticar os braços. Essa movimentação pode auxiliá-los para evidenciar essa veia. Não deu certo? Faz uma massagenzinha naquele local. Tudo isso com o intuito de visualizar, de evidenciar essa veia. Porque, gente, então se a gente não enxergar, a gente vai tentar de qualquer jeito? Não, sempre procure utilizar essas técnicas para evidenciar as veias. Por quê? Porque quando você procura fazer essas técnicas, você consegue muitas vezes ter bom êxito nessa situação e acabar
evidenciando a veia. Assim, o paciente não vai correr o risco de ser furado 2 vezes, mais de uma vez, e você não será visto como um profissional com uma qualidade ruim. Então, sempre procurem ao máximo evidenciar a veia do paciente com o intuito de não furá-lo mais de uma vez, tá? Tem pacientes, principalmente os mais idosos, que as veias ficam andando, fica dançante, a famosa veia bailarina que a gente fala, que elas ficam se movimentando. Quando existe nesses casos, é importante você fixar a veia com os dedos. Usa o dedão e o dedo indicador e fixa essa veia antes de fazer a perfuração com a agulha. Porque corre o risco, se você não fizer essa fixação com os dedos, dessa veia acabar se movimentando e você acaba errando a perfusão. E aí vai ter que coletar de novo, tá? Então, os critérios para uma seleção de uma veia é uma veia que tem uma boa visibilidade, um bom calibre, um trajeto fácil, seja encontrada em palpação. Mas, se não for encontrada através desses critérios, vocês podem utilizar essas técnicas de evidenciação. Não pode bater, tá bom, gente? Não bate, tadinho do paciente, não fez nada para vocês. É através de palpação, movimentação, abrir e fechar das mãos, movimentação dos braços, massagens, são as técnicas para evidenciar a veia. Hoje em dia existe um aparelho chamado de transiluminador. Esse transiluminador, ele é como se fosse um infravermelho. Ele vai mostrar exatamente por onde estão passando as correntes sanguíneas. Assim fica mais fácil para você fazer a coleta, uma vez que você já está vendo através desse transiluminador as veias, tá? Mas é um aparelho um pouco caro, então fica ainda utilizando as técnicas mais comuns e mais baratas, tá? Aí o transiluminador, para vocês verem, ele, ele joga uma luz sobre a pele do paciente e assim consegue evidenciar essa veia. Se todos os boxes de coleta tivessem um, seria maravilhoso. Diminuiria muito tempo e favorecia para a gente fazer a coleta da aluna Adriele, né, gente? Que a Adriele, as veias dela devem ser profundas. Para quem não conhece, gente, a Adriele é uma aluna da turma do matutino e ela é difícil, muito difícil de coletar o sangue dessa pessoa, certo? Essas são as principais técnicas para evidenciar a veia. Então, posicionei o paciente e evidenciei a veia. O que eu posso fazer mais? Ah, tem mais técnicas aqui. Ó, coloquei até em grifado aqui para vocês saberem. Ó. Não aplicar o procedimento de bater na veia com os 2 dedos no momento da seleção venosa, no momento que você vai escolher a veia. Por quê? Porque isso pode favorecer para hemólise. O que é hemólise? É quebra das hemácias. E aí, se for fazer um exame de hemograma, você já vai promover a alteração desses exames, tá? O que você pode fazer? Pedir para o paciente abrir e fechar as mãos de uma forma suave, tá? Massagear delicadamente o braço do paciente, do punho ao cotovelo, para facilitar, favorecer a evidenciar a veia. Fazer a fixação das veias com os 2 dedos. Nos casos de flacidez, uma vez que principalmente idosos têm a veia mais bailarina, isso pode facilitar para que você, mesmo evidenciando a veia na hora que vai fazer a coleta, fura no local errado, porque essa veia se movimentou e saiu do lugar. Então tem que fixar na maioria das vezes. E eu falei dos equipamentos que podem ser utilizados como dispositivos para evidenciar a veia, mas não é algo utilizado em todos os laboratórios, uma vez que seria um gasto a mais para o laboratório. Mas seria ideal, porque isso minimizaria os erros na hora da coleta, faria com que o paciente não corresse o risco de ser furado mais de uma vez e iria agilizar o nosso trabalho também durante a coleta. Tá? Algo utilizado para auxiliar nessa evidenciação da veia é o torniquete ou garrote. É aqui, ó, mostrando na figurinha aqui para vocês. Ele deve ser colocado
4 dedos acima do local da coleta. O que esse torniquete, o que esse garrote vai fazer? Ele vai aumentar a pressão intravascular. Se aumentando a pressão intravascular, as veias vão se tornar mais evidentes, vai facilitar a palpação. Assim você vai conseguir evidenciar essas veias e fazer a coleta de uma forma adequada. Porém, você tem que tomar cuidados com a utilização desse torniquete ou desse garrote, tá? Cuidados para não exceder o tempo de palpação, porque pode causar uma estase localizada, uma hemoconcentração. Não pode utilizar de uma forma inadequada, porque pode favorecer aos erros de diagnóstico laboratorial. Por quê? Porque o uso exagerado por tempo exagerado desse garrote ou torniquete pode provocar hemólise, pode aumentar a concentração de potássio e cálcio, pode favorecer a agregação plaquetária. Então, vários parâmetros laboratoriais podem ser alterados por um erro pré-analítico. Então, tome cuidados nessa situação. E o tempo exagerado pode trazer complicações mais severas, como formigamento no braço do paciente, porque você apertou tanto, quer evidenciar tanto essa veia que você apertou o garrote no braço do paciente mais do que o necessário, e o sinal de Drosseau, que é esse sinal aí, ó, o paciente começa a ter quase que um espasmo na mão, porque está muito apertado esse garrote. Então não precisa exagerar também no... Tem que ser um pouquinho mais apertado, mas não precisa ser exageradamente apertado esse torniquete, tá? Porque pode trazer problemas para o paciente também. E favorecer a erros laboratoriais, aumentar a concentração de alguns parâmetros. Então tem que tomar cuidado. O torniquete ele é um auxílio para evidenciar a veia. Assim que você inseriu a agulha, inseriu o tubo, começou a sair sangue, pode já tirar esse torniquete, tá? Você demorou demais para evidenciar a veia, mais de 1 minuto, tem que tirar o torniquete do braço do paciente, esperar um tempo para então voltar a fazer a coleta. Porque caso contrário, poderão haver alguns erros laboratoriais, tá? Então, ó, o uso do torniquete é utilizado para seleção de veia, tá? Então tem que fazer de uma forma breve, como eu falei, não pode ser demorada, porque isso vai auxiliar para erros laboratoriais. O paciente pode abrir e fechar a mão para auxiliar. Uma vez que você localizou a veia, você já pode afrouxar esse torniquete. Se você não conseguiu encontrar a veia de uma forma breve, você tem que tirar esse torniquete, esperar por 2 minutos para voltar a usá-lo, tá? Testes, por exemplo, que você vai dosar lactato ou cálcio, você tem que tomar cuidado com a utilização do torniquete. Na verdade, é recomendado que não se utilize o torniquete, porque podem haver alterações desses resultados por causa dessa pressão que foi feita. Então, quando for fazer o exame de dosagem de lactato ou dosagem de cálcio, os manuais preconizam que não seja utilizado o torniquete, mas tem casos de pacientes que você não consegue evidenciar a veia sem o torniquete. Então, se for utilizar no tempo máximo que pode utilizar, no máximo 1 minuto, tá? Ó, uma recomendação que eu falei, deixar 4 dedos acima do local da punção, tá? Para evitar a contaminação do local. Então, você tem que aplicar o torniquete cerca de 8 centímetros acima do local que você vai fazer a coleta. Isso para impedir que o local seja contaminado por esse torniquete. Certo, gente? Então, a gente falou sobre a posição do paciente, como que tem que ser favorável, como que você pode evidenciar as veias, o auxílio que pode ser tido através do uso do garrote ou do torniquete, tá? Sempre que você usar esse torniquete, você tem que, como eles são reutilizáveis, eles não são descartáveis, uma vez que você utilizou com o paciente, o ideal é que você lavasse com água e sabão, tá? Para desinfectar. Mas isso
não é possível durante uma coleta. É o que é preconizado, mas quase sempre não é possível. Você tem tantos pacientes para coletar sangue, então aí seria difícil. Então, o que eles preconizam? Que você, entre um paciente e outro, você faça uma asepsia, uma limpeza desse torniquete com álcool 70. E é algo que a gente não vê as pessoas fazendo. Então, entre um paciente e o outro, sempre o torniquete precisa ser limpo, tá? Não pode apertar intensamente o torniquete, como eu já falei, pois o fluxo do sangue pode ser interrompido. Outro, outra observação importante, a maioria dos torniquetes, ou muitos torniquetes, na verdade, eles são feitos de um material chamado de látex. Tá? Ele tem látex em sua composição. Você sempre tem que perguntar para o paciente se ele tem alergia a esse componente ou não, porque existe alguns pacientes que têm alergia ao látex. Então, no caso que se ele tiver alergia e você não tiver outro auxílio de torniquete que não tem essa composição, você não vai poder utilizar, porque corre o risco de você fazer o garroteamento e o paciente ter uma reação alérgica devido a essa composição. Então, preste atenção. Se no seu laboratório tiver esse torniquete com composto de látex, o ideal é que você não sempre pergunte para o paciente se ele tem alguma alergia a essa composição, ok? Quais são os principais locais para a venopunção? A área da venopunção é a área da fossa anticubital. Meu Deus, o que é essa fossa anticubital? É exatamente aquela área que vocês já sabem onde coleta o sangue, lá naquela região do cotovelo. Aí é chamado de fossa anticubital. Existem as veias mais comuns para que a gente utilize e faça a coleta de sangue. Quais são essas veias? Pode ser a princípio, qualquer veia pode ser puncionada, mas existem as mais utilizadas. A veia mais utilizada para coleta de sangue é a veia cubital medial e a veia cefálica. Ó, aqui, ó, a veia cefálica e nós temos a veia cubital medial, tá? Tem a veia cefálica e a veia cubital medial. Essas são as duas veias mais utilizadas. Porém, essa veia aqui, ó, essa veia cefálica, ela tá mais propensa, tem maior probabilidade de causar hematomas e causar dor no paciente, tá? As veias do dorso da mão, elas não podem ser puncionadas, gente. Não pode puncionar, tirar sangue da veia do dorso da mão. Já fiz aula prática em que, quando eu assustei, eu olhei e estava lá o aluno colocando o adaptador a vácuo no dorso da mão do outro aluno, do colega. Não pode ser puncionado, tá? Veias da parte inferior, veias da parte inferior do punho não devem ser puncionadas, porque tem a localização de nervos e tendões. As veias da parte inferior do punho. As veias do dorso da mão, elas podem sim ser puncionadas. Perdão, acabei confundindo aqui. Elas podem sim ser puncionadas, mas tem que tomar cuidado. O exemplo que eu expliquei, o aluno estava lá colocando o adaptador a vácuo para coletar do dorso da mão do paciente. Pode coletar do dorso da mão, mas não é recomendado que utilize a vácuo. Você faz diretamente o a vácuo. Você usa uma agulha de menor calibre, ou você utiliza o scalp quando você for fazer a coleta do dorso da mão. O que não pode ser feito, que tem que evitar, são as veias do inferior do punho. Olha o punho de vocês. Esse local, essa região é bem mais dolorosa, porque tem nervos, tem tendões, então pode causar mais dor no paciente. Então, essa área, o ideal é que não seja coletado o sangue dessa região. Locais como tornozelos ou extremidades do membro inferior também não devem ser utilizados sem permissão médica. Eles podem ser utilizados, mas desde que tenha
uma permissão médica. Eu contei exemplo uma vez que durante o meu estágio chegou um senhor que ele era paralítico, ele me pediu para coletar da perna dele, porque ele não queria sentir dor. Então eu fiz a coleta, depois da permissão do médico, eu fiz a coleta da perna dele. Tá? Mas isso somente com a permissão médica. Porque esses membros, como é membro inferior, o fluxo sanguíneo é um pouco mais lento. E devido a esse fluxo sanguíneo, pode favorecer a flebites, que é processo inflamatório, trombose, pode até levar à necrose dessa área. Então, por isso que os membros inferiores precisam ser puncionados. Numa venopunção, a artéria, a coleta arterial nunca é considerado como uma alternativa. Porém, nós sabemos que existe a arteriopunção, principalmente utilizada quando se faz exame de gasometria. Mas no dia a dia, eu não vou ficar coletando sangue arterial dos pacientes, tá? Não pode, não é uma alternativa, ok? Sangue arterial só é coletado quando for solicitado, certo, pessoal? Então, as veias são mais utilizadas são a cubital e a cubital medial e a cubital cefálica, porém as cefálicas pode ser mais dolorosa. Pode coletar do dorso da mão, mas desde que seja com os materiais adequados. Evitar o punho, porque dói muito. Na verdade, eles não são considerados como alternativas devido à localização de nervos ou tendões. Evitar membros inferiores, porque pode aparecer flebites, tromboses e necrose. Somente com autorização médica que se faz a coleta dessas regiões. E sangue arterial não é uma alternativa quando você está fazendo uma venopunção. Como o próprio nome já diz, você tem que coletar sangue de veia e não de artéria. Sangue de artéria é coletado só quando for solicitado, certo? Quais os locais que tem que ser evitados durante a venopunção? Membro onde estiverem instalados terapias intravenosas. Tem gente que o paciente está lá tomando soro, né, na veia, aí já quer aproveitar aquele dispositivo que está instalado para coletar o sangue do paciente. Não pode, tem que ser evitado, tem que fazer uma coleta em outro lugar. E se, por exemplo, ele está com uma terapia intravenosa do lado direito, você tem que preconizar por coletar o sangue no braço esquerdo, tá? Então, locais onde já tem uma terapia intravenosa, já tem um dispositivo na veia daquele paciente, não é, já está furado, é mais fácil para fazer a coleta. Não pode fazer isso, é proibido. Locais com intensa área de cicatrizes e queimaduras também tem que ser evitado, não pode ser coletado onde tem uma cicatriz, onde tem uma queimadura, tá? Porque esses locais têm mais tecido cartilaginoso, então é mais difícil fazer a coleta. Áreas com hematomas, o paciente já tem um roxo, aí você vai coletar no mesmo lugar onde já tem esse hematoma? Não pode. Por quê? Porque você pode favorecer para um processo hemorrágico. Onde tem veias trombosadas, onde tem fístulas, onde tem enxertos, tudo isso tem que ser evitado de se fazer a coleta. Esses locais onde tem enxertos, fístulas, só podem ser coletados se forem autorizados por uma equipe médica. No mais, existem vários outros locais que nós podemos fazer coletas, então a gente não precisa se prender a esses locais que os manuais, o CLSI recomenda que seja evitado. Existe, gente, um passo a passo para se fazer coleta de sangue. Não é assim, separei os materiais, posicionei o paciente, coloquei o torniquete, vi a veia, vou furar o paciente. Não, não é assim. Pelos manuais, pelo protocolo do CLSI, existe um passo a passo de como se faz a coleta a vácuo. E eu vou falar aqui exatamente, está aí no slide de vocês, exatamente o que está escrito e preconizado por esses protocolos. E a gente vai precisar seguir esses protocolos, certo? Então, professor, eu vou precisar decorar todo esse passo a passo. Você vai precisar lembrar, memorizar, estudar esse passo a passo. Mas nós vamos facilitar essa memorização através das nossas aulas práticas. Em nossas aulas práticas, nós vamos fazer
as primeiras aulas práticas em que um aluno vai estar lendo o passo a passo e outro aluno vai estar executando tudo que está se pedindo para fazer. Nós vamos repetir isso várias vezes até que se torne natural essa prática entre cada um de nós, tá? Porque isso é uma forma de coletar uma amostra que não tenha alterações laboratoriais posteriormente, de proteger o paciente e também de proteger os profissionais de saúde. Chegou o paciente para fazer coleta de sangue. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para começar o meu dia? Isso para coleta de sangue a vácuo. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar se a cabine da coleta está limpa e guarnecida com os materiais que você precisa para iniciar a coleta. Olhou lá, está tudo limpinho, tudo organizado com os materiais, você vai solicitar ao paciente que já entrou no seu ambulatório, no seu box, que ele diga o seu nome completo para que você confirme o pedido médico, verifique as etiquetas do paciente. Em pacientes que estão internados, você vai conferir através da pulseira que fica no punho do paciente, né? Ou fica à beira do leito. Você vai verificar primeiro a identificação desse paciente. Então chegou, viu que está tudo organizadinho, o box está lindo, maravilhoso, tudo, os materiais estão corretamente lá armazenados. Chamou o paciente, a primeira coisa que você faz com o paciente é confirmar os dados dele. Por quê? Nós já falamos nos erros pré-analíticos que um dos principais erros é a falta de identificação da amostra. Então aqui você já quebra esse erro, já faz a identificação da amostra do paciente. Terceiro passo, você vai conferir e ordenar todo o material que você vai utilizar, de acordo com o pedido médico. Você vai colocar o tubo, as gases, o torniquete, tudo que você vai utilizar para fazer a coleta, vai organizar na frente do paciente. Vai explicar para que serve cada tubo e tudo que você vai fazer, tá? A identificação do tubo tem que ser feita na frente do paciente. Por quê? Porque assim, se um dia acontecer dar um resultado que ele não esperava, e ele falar que o exame foi trocado, você pode falar, não, o tubo foi identificado na frente do senhor, nós mostramos que a amostra do senhor estava sendo identificada, é uma forma de você se resguardar, tá? E depois de todos os materiais organizados, vocês irão informar o paciente tudo que será realizado, tá? Para que ele tenha ciência do que você vai fazer e ele tenha mais tranquilidade nesse processo também. Esse período até o quarto passo, você não precisa ficar em silêncio não, tá, gente? Dá para você ir conversando com o paciente para tentar acalmá-lo, porque muitos estarão nervosos, ansiosos, e nós já estudamos que essa ansiedade pode causar alteração nos nossos exames laboratoriais. Tudo pronto. O que você tem que fazer no quinto passo é fazer a coleta propriamente dita. Coletar, abrir o lacre da agulha de sangue a vácuo na frente do paciente para mostrar que você não está reutilizando essa agulha. Tá? Rosquear essa agulha. Quando eu falo abrir o lacre da agulha, é abrir aquele lacre, aquela parte que eu falei que tem a borracha na agulha. Vocês lembram? A parte inferior da agulha, ela tem uma borracha. E essa parte que tem borracha é a parte que você vai rosquear no adaptador. Tá? Uma vez que você rosqueou no adaptador, tá tudo pronto e organizado para fazer a coleta. O adaptador, assim como o garrote, também tem que ser sempre limpo com álcool 70 entre um paciente a outro. São dois materiais que são reutilizados. Eu não posso reutilizar de qualquer forma. Ainda em tempos de coronavírus, gente, sempre tem que ter uma limpeza, uma asepsia no local da coleta, para a proteção dos pacientes e para a sua proteção. Então, toda vez que todo o material que é reutilizado entre um paciente e outro, você precisa higienizar com álcool 70. Olha que interessante. O sétimo passo que você higieniza as mãos. Então, depois de todo esse procedimento que você fez, lógico que antes, lá no início, você já estava com as mãos limpas, mas depois desse procedimento,
você higieniza as mãos da forma correta. Agora, com essa pandemia, vocês já aprenderam definitivamente como que tem que higienizar as mãos, tá? Ou, como sua mão já está limpa, já fez a asepsia anteriormente, você pode passar um álcool 70 e só agora colocar as luvas. Por que que o manual preconiza que você coloque as luvas só agora no 8 passos? Professor, pensei que a luva tinha que estar desde o início. Então, ele preconiza que seja colocado só agora, porque se vocês perceberem, vocês mexeram com papel, com etiqueta, com organização de materiais, tudo isso pode contaminar a luva de vocês. Então, eles pedem que somente no 8º passo você coloque a luva. Mas e aí? Coloquei a luva, vou descartar cada paciente? O ideal seria isso. Mas nós sabemos que não é a realidade. Nós vamos utilizar a luva o quanto mais a gente conseguir, porque é uma forma de economia dentro do laboratório. Essa é a realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Fiz todo o passo a passo até o número 6. Você pode, já que você está utilizando essa luva ainda, porque está atendendo, por exemplo, o segundo paciente, você pode passar o álcool 70, né, na luva, fazer toda a higienização dessa luva, tá? Terminou tudo isso, aí você posiciona o paciente de acordo com tudo aquelas recomendações que nós já falamos. 10º passo, você vai evidenciar a veia, vai utilizar o torniquete com todas as recomendações que nós já comentamos também. Vai fazer a asepsia do local da coleta, vai garrotear o braço do paciente, colocar o torniquete, evidenciou a veia, está tudo certinho, retira a proteção da agulha, agora da parte superior da agulha, e vai inserir, fazer a punção na veia desse paciente, ok? As agulhas também já tem todas as recomendações, certo? Você insere a agulha, insere o primeiro tubo a vácuo. Coletou o primeiro tubo a vácuo, quando começar a fluir o sangue do paciente, no primeiro tubo você já pode tirar o garrote, porque não, como nós já falamos, o garrote não pode ficar por muito tempo, né, no braço desse paciente. Terminou de coletar o sangue no primeiro tubo, lembre-se sempre, se for necessário, fazer homogenização, realizar a troca sucessivas dos tubos, porque às vezes, na maioria das vezes, o paciente vai coletar mais de um exame, fazer mais de um exame laboratorial, faz as homogenizações, a homogenização tem que ser entre 5 a 10 vezes, tem que inverter o tubo entre 5 a 10 vezes para que você consiga fazer a homogenização adequada, tá? Terminou de fazer toda a coleta do paciente, você vai colocar um algodãozinho no local da coleta e vai pressionar entre 1 a 2 minutos, tá? Isso para evitar a formação de sangramento, a formação de hematomas, de sangramentos. Se o paciente está consciente, está tudo tranquilo para ele, você pode orientar que o próprio paciente segure esse algodãozinho para evitar o sangramento, a formação de hematomas, tá? Terminou a coleta do paciente, você trava a agulha. Se a agulha não tem como travar, você descarta ela na caixinha de pérfuro cortante. Para tirar essa agulha do adaptador que vai ser reutilizado, você tira essa agulha com o uso de uma pinça. Fazer o curativo do paciente, colocando aqueles stop blood, que a gente já sabe, né? Aquele adesivo. E aí você vai orientar o paciente que ele não pode fazer peso, carregar peso no mínimo 1 hora, para evitar usar camisas de manga dobrada ou fazer esforço físico com aquele braço, porque pode favorecer para o aparecimento de hematomas. Aí você verifica se está tudo ok, fez a coleta, não tem nenhuma pendência, você vai orientar o paciente, certificar das condições gerais dele, ver se está tudo bem, se ele não está desmaiando, passando mal. Se tiver tudo bem, você pode entregar o comprovante do exame para o paciente e orientá-lo para se retirar, ele já pode ir embora. Gente, tudo isso é um passo a passo. Eu sei que é muita coisa,
é muito repetitivo. Eu sei que são recomendações, não tem como fugir. Esse é exatamente o passo a passo que vocês precisam seguir durante uma coleta de amostra biológica. Por que eu preciso seguir? Para dar uma qualidade na coleta, para não ter erros pré-analíticos, para que você tenha um cuidado com o paciente e para que você tenha cuidado com a sua saúde também, certo? E se fosse uma coleta de seringa, o que eu tenho que fazer? Os pré-requisitos são os mesmos, os iniciais. Verificar se está tudo bem com a cabine, com o box de coleta, está limpinho com os materiais. Vai solicitar que o paciente entre ao local da coleta. Vai conferir todas as informações de identificação desse paciente. Se ele estiver no leito, vai lá conferir ou na pulseirinha que está no braço dele ou na beira do leito. Ordenar todos os materiais que serão utilizados, tomar atenção, ter atenção nesse momento com os tubos para não acontecer coleta em tubo errado, tá? Identificar esses tubos na frente do paciente para você se resguardar, informar sobre o procedimento que vai ser realizado para esse paciente, higienizar as mãos, calçar as luvas, abre a seringa. Você abriu a seringa, você precisa tirar todo o gás, o oxigênio que esteja possivelmente dentro dessa seringa. Você posiciona, então você faz, né, puxa o êmbolo dessa seringa, tira todo o oxigênio, aí então você toma os cuidados normais para fazer a coleta. Posiciona o paciente de uma forma adequada, conforme a gente já falou, faz a asepsia do paciente, coloca o garrote no braço desse paciente, verificou já qual a veia que você vai tirar o sangue, retira a proteção da agulha que está nessa seringa, e aí vocês lembrem-se que vai usar a agulha conforme a necessidade para aquele indivíduo, e tem as agulhas, nós já falamos quais são as agulhas primordiais utilizadas, a de médio calibre, de grosso calibre, a de difícil calibre, então vocês vão escolher. Aí você faz a venopunção, coloca lá a seringa no ângulo de 30 graus, com o bício, a pontinha da agulha voltado para cima, tá? Começou a fluir o sangue na seringa, você vai puxando o êmbolo, começou a fluir o sangue, já pode tirar o garrote devido a todas as recomendações que nós já comentamos. Você vai aspirando devagar. Eu não gosto, confesso, não gosto de coleta a seringa, mas tem pessoas aí que eu sei que gosta e tem locais que na maioria das vezes você vai ter que fazer coleta de seringa. Então tem que aprender a fazer e nós vamos aprender a fazer das duas maneiras. No caso da seringa, você tem que puxar o êmbolo bem devagar, conforme vai entrando o sangue. Tá? Por quê? Porque isso pode favorecer, se você puxar muito rápido, vai dificultar a aspiração desse sangue. Então aí fica mais difícil, pode formar bolhas, pode formar espuma e favorecer para coagulação sanguínea. Como muitas vezes a seringa não tem nenhum anticoagulante lá dentro dessa seringa, então você tem que tomar muito cuidado. Coletou o sangue com a seringa, retira a agulha do paciente, exercer a punção sobre aquele local da coleta entre 1 a 2 minutos. Se o paciente está ok, você pode pedir para o paciente mesmo fazer essa pressãozinha entre 1 a 2 minutos. Ter cuidado com a agulha nesse momento, tá? Para evitar acidentes com pérfuro cortantes. Descarta a agulha com a agulha após a remoção do braço do paciente. Como que eu descarto a agulha? Você utiliza uma pinça para retirar essa agulha. Por que eu tenho que retirar a agulha? Tem gente que fura o tubinho e coloca o sangue lá dentro com a agulha. Esse processo pode favorecer para o surgimento de hemólise. Então, como que eu vou transferir o sangue da seringa para o tubo? Você tem que tirar essa agulha com o auxílio de uma pinça, abrir a tampa do primeiro tubo e colocar o sangue lá dentro, tá? Homogeneizar caso necessário para evitar a formação de coágulo. O ruim, gente, é que se o paciente tem mais de um exame laboratorial,
Nesse caso, coletando com seringa, provavelmente você vai ter que furar o paciente uma outra vez e seguir todas essas recomendações, tá? Aí e colocando em cada tubo que for necessário. Porque se o paciente tem mais de 3 exames, mais de 3 tubos para coletar, provavelmente você não conseguirá coletar o sangue suficiente somente em uma aspiração. Então esse é o problema da seringa. Além de ser dar mais exposição ao profissional de saúde com a amostra biológica, ele tem esse problema para o paciente, porque o paciente muitas vezes vai ter que ser furado mais de uma vez. Terminou todo o procedimento, você vai orientar os pacientes os cuidados que ele tem que ter na próxima 1 hora, vai verificar se existe alguma pendência, ver se o paciente não está morrendo lá com medo da agulha, se fosse eu já estaria, mas enfim, tá tudo bem? Entrega um comprovante para esse paciente e libera. O ruim, como eu falei, da coleta de seringa, são essas limitações. Você vai ter que coletar mais de uma vez, caso sejam vários exames realizados. E você tem mais probabilidade de se contaminar com as amostras, ok? Quais são as coletas especiais? Todo esse procedimento, eu falei de uma coleta que é em caso que o paciente está consciente, está normal, foi lá no box de coleta, sentou na cadeira, mas tem pacientes que são mais especiais. Por exemplo, pacientes que são crianças, idosos. Esses dois tipos de pacientes, pediátricos ou geriátricos, são pacientes que têm veias menos calibrosas. Não muda muito, no caso, quando você for coletar sangue de uma criança ou de um idoso, não muda os procedimentos técnicos que nós já comentamos anteriormente. O que muda é os materiais que você vai utilizar. Como esses pacientes possuem veias menos calibrosas, logo vocês vão ter que usar agulhas de menor calibre, scalpes que são melhores, ideais principalmente para crianças, tubos de menor volume. Não tem como você vai coletar o sangue de um recém-nascido e você querer coletar um tubo de 5 ml. Não, você vai pegar os tubos de menor volume, tá? Então, no caso de pacientes que sejam crianças ou mais idosos, a questão não é nem as técnicas utilizadas, e sim os materiais que vocês vão utilizar. Você vai utilizar materiais de acordo com aquele indivíduo. Aquele indivíduo, no caso criança ou idoso, tem veias de menor calibre. Então, eu vou utilizar materiais que promovem a coleta de pessoas que têm veias de menor calibre, tá? E no caso de criança, principalmente, nós utilizamos também os tubos de menor volume. E se o paciente está lá todo queimado? Então, o que eu faço? Dependendo das condições do paciente, você vai ter que tentar verificar pelo menos uma via intravenosa preservada, tá? O que recomenda na coleta de sangue? Você vai achar um acesso, vai procurar no paciente que está queimado um acesso íntegro, que não tenha prejuízo devido a essa queimadura e que seja mais fácil, tá? Essa coleta ela sempre vai também seguir os mesmos protocolos que eu já falei antes de técnicas, porém a diferença serão nos materiais utilizados. Aqui também vocês vão utilizar veias de menor calibre, agulhas de menor calibre ou scalpes, que eu acho mais fácil nesses casos, ou tubos de menor volume, tá? Em casos mais graves em que você não encontra um local íntegro para fazer coleta, você pode fazer uma coleta de sangue por punção capilar. Sabe? Vocês estão estudando hematologia, eu já estudar hematologia, não, anatomia, vocês viram o sistema circulatório. Então nós temos capilares, veias e artérias. Os capilares são veias bem fininhas, bem fininhas. Talvez, no caso de um paciente que tenha queimaduras, esses capilares sejam a única fonte venosa preservada. Então aí você faz uma coleta desse capilar. Só que nesse caso você vai ter que utilizar
lancetas e microtubos. As lancetas são agulhas bem fininhas e pequenas que facilita esse acesso a esse capilar. Tá? E os microtubos, porque dificilmente você vai conseguir coletar um volume que é normalmente utilizado nesses pacientes com queimaduras. Ok, gente? Então, o que muda aqui novamente não são os protocolos para evidenciar veias ou para coletar o sangue. O que muda aqui são os materiais que serão utilizados. Nesses três casos que eu citei, crianças, idosos, pessoas queimadas com queimaduras, o que muda são os materiais utilizados. É isso que vocês têm que prestar atenção, certo? No casos especiais, como gasometria, como que é a coleta? Posso fazer a coleta de sangue a vácuo? O que é preconizado pelos órgãos de saúde é que, e o CLSI recomenda, é que no caso, quando o paciente for fazer uma gasometria, você faça a coleta com seringa. E essa seringa tem que ser de plástico e dentro dessa seringa tem que ter uma concentração de heparina. Tá? Lembra que eu falei lá que a heparina é utilizada para fazer gasometria? Entra nesse caso aqui. A seringa tem que ter lá a quantidade correta de heparina. Essa heparina ela vai impedir o processo de coagulação, vai permanecer preservado algumas células, tá? Então, o material utilizado para se fazer gasometria são seringas. E essa seringa tem que conter heparina. Vocês têm que tomar atenção no volume de sangue que vai ser coletado. Geralmente, para esse tipo de exame, tem que ser coletado entre 1 a 3 ml de sangue. Agulhas vocês usam conforme a necessidade, 25 por 7 ou 25 por 8. E quando é um caso em que o paciente precisa fazer um exame de gasometria, essa amostra tem que ser enviada imediatamente para o laboratório. No máximo em 15 minutos essa amostra deve ser enviada, uma vez que ela vai estar na seringa, tá? E na seringa tem maior risco de contaminação dessa amostra, então tem que levar logo para o laboratório para que seja analisado, tá? Sem a agulha, tá, gente? Vocês vão retirar a agulha, descartar essa agulha da forma adequada e a parte onde estava anteriormente a agulha deverá ser lacrada, ok? Eita! Aqui, ó, gente, só mostra as posições ideais para se fazer a coleta. O ângulo correto é esse ângulo aqui, ó, superior. O ângulo de 30 graus, certo? Mais ou menos deitado, nem totalmente em pé, nem totalmente deitado, meio termo, 30 graus. Essa segunda posição aqui está incorreta. Por que está incorreta? Porque essa posição pode favorecer para o extravasamento da agulha. Você pode até alcançar a veia desse paciente, mas você acaba ultrapassando a veia desse paciente, tá? O ideal, a agulha tem que ficar desse jeitinho aqui, ó, dentro da veia do paciente. O biquinho de bícel para cima, como a gente está vendo aqui, e ele tem que estar no meio da veia desse paciente, tá? Para que seja feita uma coleta adequada, ok? Quando você coleta, ó, e você coloca o bico de bícel um pouquinho para fora da agulha e um pouco para dentro, um pouquinho para fora da veia e um pouco para dentro da veia, pode favorecer para que comece a extravasar aqui, ó, sangue. Aqui é o momento em que aparecem hematomas no paciente. Então, a forma ideal que tem que estar a agulha dentro do paciente é dessa forma aqui. Para isso, vocês têm que fazer com que a agulha, no momento de furar o paciente, vamos dizer assim, esteja no ângulo de 30 graus, certo? E tem que tomar cuidado, tem gente que quer enfiar a agulha inteira. Não precisa enfiar a agulha inteira, porque se você enfiar a agulha inteira, pode acontecer esses processos, em que a agulha vai quase que ultrapassar a veia do paciente. Então não precisa também enfiar a agulha inteira no paciente, tá? Colocou a região inicial da agulha dentro do paciente, já está de bom tamanho.
Certo, gente? Eita, agora eu tenho que apagar tudo aqui, tudo esse rabisco que eu fiz. Por que que eu tenho que prestar atenção? Não consigo apagar isso. Por que que eu preciso prestar atenção no ângulo da agulha, o quanto eu coloco a agulha dentro desse paciente? Porque pode acontecer exatamente esses casos. Ou você extravasa a veia, ou então quando o profissional tem medo de colocar demais, deixa um pouquinho essa agulha para fora e ajuda a extravasar sangue. Tudo isso favorece para surgimento de hematomas nesse paciente. Esse é um caso que o problema não é o profissional, é a veia do paciente mesmo. Acontece uma restrição aqui nesse momento. Então aqui é uma questão de sorte. Se você chegar nesse ponto, pode em algum momento você não conseguir fazer a coleta do paciente, porque a veia do paciente em uma determinada área faz uma bifurcação, tá? Então não pode colocar superficial demais, não pode colocar profundo demais, tem que ser meio termo. A agulha tem que ficar nessa região aqui da veia do paciente para que você consiga coletar o sangue de uma forma adequada. Certo, gente? Esse slide só mostra todos os protocolos que nós já falamos sobre asepsia, utilização do torniquete, tá? De uma coleta a vácuo. Tá? Então você primeiro vai apalpar, tentando encontrar a veia, vai colocar o garrote por no máximo 1 minuto, na questão número 2. No passo número 3, você vai fazer a limpeza do local. Na 4, você vai montar o sistema de coleta a vácuo, colocar a agulha no adaptador. No 5, você vai fazer a venopunção. No 6, você vai inserir o tubo de coleta a vácuo. Se for mais de um tubo, você vai tirar o primeiro tubo, colocar o próximo tubo, certo? Uma vez que você já colocou o primeiro tubo, começou a sair sangue, você já pode tirar o garrote, não faz a doida, não deixa o garrote lá no paciente, porque isso vai trazer problemas na análise laboratorial. Terminou a coleta, não esqueçam de homogeneizar as amostras. Homogeniza as que têm anticoagulante ou algum aditivo, e aí pronto, as amostras podem ser enviadas para análise, certo, gente? Quais são as complicações de uma venopunção? É o surgimento de hematomas, pode acontecer. Lipotimia, o que é lipotimia? Às vezes está associado ao nervosismo do paciente. A lipotimia é quando o paciente perde um pouco da consciência. Ele parece que vai desmaiar. Principalmente pacientes que têm muito nervosismo, são muito nervosos. Pode aparecer trombose, tromboflebite, que é processos inflamatórios, doenças sistêmicas, tudo isso por causa de uma venopunção. Ok, gente? Aqui tem alguns exercícios, mas que vocês não precisam considerar, porque eu vou mandar um outro exercício, é porque ficou aqui no slide, tá, gente? Gente, eu quero agradecer vocês pela atenção. É uma aula longa, porque aqui mostra todas as recomendações necessárias para se fazer uma coleta de sangue. Mas uma vez que nós vemos todos os riscos que podem acontecer durante uma coleta biológica, quando nós falamos de biossegurança, uma vez que nós falamos sobre as variações que podem surgir durante a coleta da amostra, né, as variáveis pré-analíticas que existem, é importante falar de forma minuciosa sobre a coleta de sangue, para a gente entender que não é só pegar a agulha e enfiar no paciente. Não, existe um protocolo, existe um passo a passo. E essa disciplina serve exatamente para isso, para a gente aprender qual o passo a passo para realizar a coleta do sangue daquele paciente, tá? Quais são os casos especiais, o que eu tenho que fazer, tudo isso é o objetivo da nossa disciplina. É lógico que, em nome de Jesus, a gente não vai ficar aqui só parado na teoria, não. Nós vamos praticar e bastante em nossas aulas práticas assim que normalizarem
a nossa rotina do nosso dia a dia, tá, gente? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero que tenha sido claro. Vocês sabem que eu estarei sempre disponível para tirar dúvidas e nós também teremos nossos encontros por videoconferência. Então eu vou aguardar vocês sempre. Beijo e até mais.